Olá, estudante. Eu sou a professora Eliana. Aqui comigo está o Hermes. Nós já nos conhecemos também, pode me chamar de professora Lili. E nós estamos começando a semana 2 do PET 3 de matemática, está na página 23. Então, a aula de hoje a gente vai falar muito sobre lugar geométrico. O que a gente pode falar, né, que é um lugar geométrico? É uma figura formada por todos os pontos do plano que tem uma determinada propriedade em comum. Por exemplo, a circunferência ou círculo, né? A circunferência ou círculo é o lugar geométrico dos pontos de um plano que equidistam de um ponto fixo, né, considerado como o centro. Esse ponto aqui, né, é o ponto considerado como o centro. Então, a gente chama também do círculo ou circunferência, que é um lugar geométrico. A distância do centro à circunferência é um ponto de extremidade, né, até aqui, olha, ponto P1, por exemplo, essa distância do centro até P1 é chamada de raio. O diâmetro, né, o diâmetro aqui, olha, é o dobro da medida do raio. Então, aqui está indicando, né, que o diâmetro seria daqui até aqui. Então, 2 vezes a medida do raio. Tem um exercício no PET que pergunta assim, qual é o diâmetro se o raio mede 2,5 metros? Então, para eu calcular, né, o diâmetro, basta multiplicar 2 vezes, né, 2,5 metros. Então, qual que é a resposta? O diâmetro é 5 metros, ok? Então, vamos entender na prática uma situação. Considere que o ponto A seja uma cidade, né? Então, nós temos a cidade A e o ponto B também. A 3 quilômetros de A tem uma praça. Então, a praça, né, está aqui. E qual que é o ponto, né, que vai ligar as duas, né, cidades? Qual ponto deve se instalar a torneira, sabendo que deve medir a mesma distância entre as duas cidades? Então, esse ponto aqui, né, que é o centro que liga as duas cidades, né, tem a praça, né, em que vai ser instalado uma torneira. Então, qual que é o ponto que vai ser instalado essa torneira? É o centro da circunferência, que aqui eu estou chamando de O, né, o ponto O, que é o centro do círculo, ok? O diâmetro vai ser 2 vezes essa distância. Então, a gente falou, né, que a distância do A até a praça, que é o centro da circunferência, é 3 quilômetros. Então, quanto que é o diâmetro? 3 mais 3, né, 6, ou 2 vezes 3, que é 6. Então, aqui a gente tem um raio de 3 quilômetros e a distância de A até B seria o diâmetro, 6 quilômetros, ok? Bom, sabendo que existe uma rodovia que contorna as duas cidades e que os pontos P1 e P2 são instalações de reciclagem, né, do lixo urbano, um exemplo, né, por exemplo, aqui, ó, P1 é um ponto de reciclagem do lixo urbano e P2 também, né? Aí faz uma pergunta, qual a medida do ângulo, qual é essa medida desse ângulo formado de P1 até a cidade A? Então, esse ângulo aqui é o ângulo reto, né, que tem a medida de 90 graus. Então, a resposta seria o ângulo reto, né, ou 90 graus. Aí, imagine que um caminhão, né, de lixo saiu de P1, passou pelo ponto A, que é a cidade A, né, recolheu o lixo e está levando também para P2. Então, ele está circulando aqui até P2
Qual a medida do ângulo formado, né, de P1 até P2? Vocês lembram que a gente viu sobre os ângulos, né, na semana anterior? Então, é 180 graus, né, que é também chamado de ângulo raso ou ângulo de meia volta, ok? Então, o ângulo formado de P1, né, até P2, né, nesse sentido aqui do círculo, né, é o ângulo raso ou 180 graus. Se o caminhão continuar seguindo, né, então ele parou aqui e agora vai voltar né, aqui até chegar no P1 de novo, ele fez o contorno todo da circunferência, né? Então, ele passou, né, formou um ângulo de 360 graus, que também é conhecido como uma volta completa, ok? Então, só para relembrar aí um pouquinho dos ângulos, né, que a gente viu na semana anterior. Bom, o que é bissetriz de um ângulo? A bissetriz é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo, né? Consequentemente, a bissetriz de um ângulo, que é essa medida aqui, eu tenho, né, uma semirreta, né, em que eu divido esses dois ângulos, são congruentes. O que quer dizer congruentes? Tem a mesma medida. Então, eu tenho aqui, olha, isso também, né, vocês podem acompanhar lá no PET, que a gente tem, né, está explicando o que é bissetriz de um ângulo. Então, eu tenho a bissetriz, é o VP, né, essa semirreta que formou aqui. Eu tenho que esse lado aqui é igual a esse e que também esse ângulo, né, se aqui fosse um ângulo de 90 graus ou um ângulo reto, né, a bissetriz ia dividir esses dois ângulos exatamente em 45 graus, por isso que eles são congruentes, ok? Bom, mediatriz de um segmento, né? Uma reta perpendicular, né, ao segmento da reta. Então, nós temos aqui, olha, este segmento. Como que eu traço a mediatriz desse segmento? Então, eu tenho a metade do segmento, que a gente chama de ponto médio desse segmento, e que equidista, né, dos pontos que são as extremidades, né, desse segmento aqui, né? Então, eu tenho um ponto que traça aqui, essa medida é igual a essa, né? Isso aqui é uma reta perpendicular, igual nós vimos, então forma um ângulo de 90 graus com o ponto médio desse segmento. Então, é chamado mediatriz. O exercício do PET número 7, né, está na página 24, pede para você fazer um desenho, né, em seu caderno de um círculo de raio medindo 2 centímetros. Então, para traçar o círculo, você vai marcar o raio, né, e vai marcar aqui 2 centímetros, né, e vai contornar tudo com 2 centímetros exatos, né? Então, você pode usar o apoio aí, né, para poder fazer esse contorno, né, e marcar que esse raio tem 2 centímetros, né? Um compasso pode ser, né, ou até mesmo um outro recurso que você tenha, mesmo que aqui não seja exato 2 centímetros, você indica que é 2 centímetros aquela medida, por exemplo, né, e que vai equidistar todas as medidas dos outros, né, dos outros pontos do círculo, também vão ter 2 centímetros de distância. Então, esse é o centro e esse é o raio da circunferência. Então, pediu para marcar um raio com 2 centímetros, depois um ponto central O, né, que já está aqui, que será o vértice do ângulo POQ. Então, para traçar o ângulo POQ, nós temos um ângulo de 120 graus que foi dado. Então, como que eu vou traçar este ângulo? Eu posso usar, né, o transferidor, né, que a gente até falou na aula passada. Eu marco o ponto aqui no centro, né, marco daqui que é 0 graus até aqui 120,
então eu tenho um ângulo de 120 graus, né? Então, esse ponto Q é o ponto em que tem a mesma distância, né? Mesmo raio de 2 centímetros e formou um ângulo aqui de 120 graus. Então, o exercício ainda tem mais coisas pedindo. Pede para construir a bissetriz do ângulo POQ e escrever a medida dos ângulos entre a bissetriz e os lados deste ângulo. Então, a gente sabe que aqui é 120 graus, né? Para eu traçar a bissetriz, então é exatamente a metade. Então, eu posso usar o transferidor e marcar aqui, né, 60 de um lado e 60 do outro. Um exemplo, né, para traçar a bissetriz, né? Existem outros métodos aí, mas um exemplo é usar o transferidor e marcar exatamente 60 graus, né, que vai ser aqui, e a bissetriz vai ser a união desse ponto com esse, né, e essa reta aqui que formou esse ângulo, dividir o ângulo de 120 graus em dois ângulos congruentes, né, de 60 graus. Bom, além disso, o exercício pede, depois, traça o segmento de reta PQ, né, então nós vamos traçar um segmento de reta de P até Q, né, daqui para lá, então é esse segmento aqui que você vai traçar no seu caderno. Depois você vai indicar o ponto médio, agora ficou fácil, né, você já desenhou a bissetriz, que é essa linha aqui, né, que a gente já tinha falado, que divide esse ângulo em dois ângulos iguais, né? Então, agora o ponto médio é qual? Olha o ponto médio aqui, ó. Esse é o ponto médio. Se você medir a distância daqui até aqui, você vai observar que tem a mesma distância. Por isso que é chamado de ponto médio. É a metade do segmento, ok? Então, o exercício 7 pediu para que vocês, né, resolvessem essa parte toda que a gente corrigiu, tanto da bissetriz quanto do ponto médio, né, para vocês fazerem no caderno, tá? Esse exercício está na página 24. Bom, além disso, a gente vai falar um pouquinho mais adiantando sobre mediatriz de um triângulo, tá? Um triângulo possui 3 mediatrizes que são retas perpendiculares que passam pelo ponto médio de cada um dos seus lados. Então, imagine esse triângulo aqui, ABC, né? Nós temos um triângulo aqui, que as linhas estão destacadas em vermelha. E eu tenho aqui o ponto médio. Então, eu comecei daqui, né? O ponto médio é a metade desse segmento, né? E aqui eu tracei com um ângulo reto, uma perpendicular, né? A esse ponto médio. E eu tenho a mediatriz desse segmento aqui, que é esse lado, AB. Então, igual foi falado, existem 3 lados, né, do triângulo, então ele possui 3 mediatrizes. A metade desse lado, que é o ponto M2, né, a metade desse lado, que é o ponto M3, traçando a mediatriz em cada um desses pontos médios, eu tenho aqui um ponto que está sendo destacado, ele chama circuncentro, tá? Vou falar mais sobre esse circuncentro. O ponto de encontro, né, dessas 3 mediatrizes, então tracei as mediatrizes e elas se encontraram em um ponto. Esse ponto é chamado de circuncentro. Ele está na mesma distância de cada um dos vértices do triângulo, então a mesma distância se eu medir daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui. Então, ele está nessa mesma distância, né? Está no centro de uma circunferência circunscrita, né, ao triângulo ABC. Então, olha aqui a circunferência também. Então, nós estamos falando, né, de circunferência, de triângulo, né? As próximas aulas a gente vai falar mais sobre triângulos também, né?
Então, desses pontos formados, né, com as mediatrizes aí no caso, né? Então, este ponto é chamado circuncentro. No PET, tem um exercício 10, está na página 26. É um exercício muito interessante, de prática mesmo, né? Que a gente pode usar no dia a dia. Então, um terreno rural, imagine que isso aqui tudo é o terreno. Possui 3 casas. Então, aqui eu chamei da casa A casa B e a casa C. Então, esse terreno rural, né, conforme está ilustrado aqui, eu vou construir um poço artesiano que fique a mesma medida de distância dos pontos A, B e C. Então, onde será que eu vou construir este poço, né? Para ficar a mesma medida de distâncias dos pontos A, B e C. Primeiro passo, né, para vocês resolverem esse exercício. Eu vou unir, aqui, ó, pediu para marcar o ponto P, né, para que fique a mesma distância, né, relembrando aqui, né, fique a mesma distância que é o ponto onde que vai ser instalado o poço artesiano, né? Então, como que eu vou marcar, encontrar esse ponto onde vai ficar a mesma distância de todas as 3 casas que eu estou chamando de A, B, C? Se eu fizer uma linha reta daqui até aqui, unindo esses 2 pontos, eu tenho, né, um segmento de reta, e se eu unir de B a C, eu tenho outro segmento de reta. Como são 3 casas, eu tenho 3 segmentos de retas que formam o triângulo, né? A gente acabou de ver aí, né, que o triângulo também tem 3 mediatrizes. Então, se eu pegar o ponto médio de A até B, é esse ponto aqui, ó. Opa, ficou faltando ponto aqui, né? Então, aqui é o ponto médio, né, de A até B. Então, tracei uma reta perpendicular, essa é a mediatriz. Depois, eu tracei outra mediatriz com ponto médio em M2. Repare que estão encontrando aqui, olha, certo? Depois, eu tracei outra mediatriz desse segmento. Então, eu tenho a metade desse segmento, que é o ponto médio, né, M3. Tracei a mediatriz, olha, e aí todos os encontros das 3 mediatrizes deu este ponto aqui. Como é que a gente chama esse ponto mesmo? Um encontro, né, das 3 mediatrizes do triângulo. A gente chama de circuncentro. Então, a resposta, né, para você marcar esse ponto P, você tem que marcar, né, um encontro das 3 mediatrizes desse triângulo, que fica justamente no centro, né, que encontrou aqui, ó, o centro da circunferência. Olha a circunferência aqui circunscrita. Então, tem a mesma distância em todas as extremidades. Agora, nós temos o ponto A, B e C do triângulo, que equidistam, né, a mesma distância aqui do centro da circunferência. Olha que interessante. Então, a resposta do exercício 10 da página 26 é este ponto aqui, onde vai ser instalado o poço artesiano. Muito obrigada, né? Até a próxima aula e vocês, né, continuem fazendo os exercícios do PET. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para rever a nossa aula depois, né, lá no endereço do site Estude em Casa. Muito obrigada.